Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast que está retornando com mais um ano, mais um tempo aí juntos, né, professora Rose? Com certeza, professor Ricardo. É uma satisfação poder voltar, né? E a gente volta em um momento muito especial para a universidade. Exatamente. Mas nós temos que começar com o nosso slogan. Ah, isso é verdade, não pode faltar, né? O nosso slogan, como todos já sabem, é pode plantar, pode colher. Então sejam todos muito bem-vindos, professora Rose. Primeiro, querendo parabenizar a universidade por nós estarmos nessa festa tão comemorativa de 50 anos de existência da nossa UniRV, Universidade de Rio Verde, né? E nós estamos aqui nesse momento maravilhoso, né? Que a nossa instituição passa. Falando em 50 anos, professor, quanto tempo você tem de casa? Ah, eu sou novinho aqui ainda. Eu tenho só 20 e poucos anos. Só isso. A senhora é mais nova. É, mais novinha, mas eu já tenho história para contar. Exatamente. São 7 anos. E o nosso convidado? Quanto tempo de história? Primeiro, né, apresentar o nosso convidado. Isso, professor Gustavo Simon. Gustavo Simon, nosso professor de fitomelhoramento e experimentação agrícola. Professor Simon, bem-vindo. Conte um pouquinho da sua história aqui na universidade, as disciplinas que você leciona e quanto tempo você tem de casa. Tá joia. Olá, todo mundo, né? Obrigado pelo convite, primeiramente. Então, eu estou aqui na Universidade de Rio Verde já desde 2007. Ou seja, vão completar 16 anos já de muita história também. Na docência aqui, né? Entrei ministrando aula na graduação, na Faculdade de Agronomia. 3 disciplinas, né? Você já falou 2 aí, né? Fitomelhoramento e experimentação agrícola. E também eu participo de tópicos especiais de agricultura. E também atuo, né, no mestrado em produção vegetal, ministro disciplinas lá, né, de estatística experimental. E oriento alunos de mestrado, oriento alunos de graduação, iniciação científica, né, voltado, né, a parte de pesquisa voltada ao melhoramento genético, a última etapa do melhoramento genético, estudo de adaptação. Trabalho principalmente com a cultura do sorgo granífero, mas também, às vezes, né, me aventuro em outras culturas, como soja, milho, entre outras, né. Mas o foco principal é na cultura do sorgo granífero. Estudo de adaptação, identificar qual híbrido se adapta bem aqui às condições edafoclimáticas de Rio Verde e que pode ser recomendado para cultivo pelos agricultores. É uma parceria que eu tenho com a Embrapa Milho e Sorgo, né? Então eu sempre trabalho em parceria para desenvolver novas tecnologias nessa área de genética, né? Novos híbridos, né? E só lembrar que o professor é bem atuante, tem vários artigos publicados em revistas importantes, né? Tem um papel importante e tem colaborado com o agronegócio brasileiro também. Nós vamos começar hoje falando de um tema bastante atual, que marca o início da Tecnoshow na semana que vem. Então nós vamos abordar esse assunto, né, professora Rose? Antes de começar, deixa eu só mandar um abraço. Eu fiquei de mandar um abraço pro meu amigo Flávio Jorge, lá do Laboratório de Sementes, e que também é radialista aqui, sabia? Muito tem um legal programa aqui do Flávio. Muito bom, convido todos a escutarem o programa do Flávio. Um abraço, Flavinho, pra você. Vamos começar, então? Pode começar, senhora. Nós vamos falar sobre o stand da UniRV. Então, o professor Simon, né, veio justamente para dar algumas dicas, orientações e falar, spoiler, o que vai ter no nosso stand da agronomia. Isso aí. Só lembrando que ele é coordenador, né? Você é coordenador do... Um dos coordenadores. Estou na comissão organizadora. Ok. Tem palestra, tem plot. Por onde a gente vai começar? Primeiro palestra, plot... Vamos abordar as palestras, porque são interessantes as que nós vamos ter. Muito bem, professor, o que é que nós temos de palestras esse ano? Então vamos lá. No stand da universidade, hoje nesse Tecnoshow, né, que vai começar semana que vem, dia 23, a Tecnoshow, lembrando, né, vai ocorrer de 23 a 31 de março, né, este ano, antecipou um pouquinho, comparado com os anos anteriores. E nós vamos disponibilizar para o público 12 palestras ao total no auditório, né, no auditório que fica no estande da universidade. Que joia, hein? São 12 palestras no total, elas vão ocorrer de terça a sexta, né, terça no período matutino e vespertino, tanto de manhã quanto à tarde vão ter palestras. Elas vão envolver as áreas da agronomia,
ou seja, com professores e alunos da graduação e discentes do mestrado em produção vegetal. Olha, isso é muito legal. Não, bacana, são temas diversos, mas focando principalmente nessa área de bioinsumos. Vão ter palestras também da medicina veterinária, né? Professores da Faculdade de Medicina Veterinária também vão ministrar palestras, e professores e discentes do mestrado em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento. Eles também vão participar do stand, né? Vão ministrar algumas palestras, que é importante, é um assunto e também um tema muito importante, esse direito do agronegócio, hoje muito relevante na nossa área, né? Essas seriam as palestras, o foco geral das palestras, né? O tema principal seria bioinsumos, o tema principal do stand da nossa faculdade, da universidade esse ano na Tecnoshow. Então as palestras estão voltadas para esse tema? A maioria delas. A maioria das palestras estão voltadas para esse tema. Vamos ter palestras, por exemplo, de controle biológico, de pragas, insetos pragas, manejo biológico na área de doenças, né? Entre outros. Muito legal. Só lembrando que as palestras, elas sempre se iniciam às 10 horas, né, professor Gustavo? Na parte da manhã. Fala os horários aí para nós aí. Isso, as palestras do período da matutina, aí, vamos dizer assim, no período da manhã, geralmente começam às 10, tem em torno de 30, 40 minutos, né, de duração, no máximo 1 hora, até 1 hora. E aí então a primeira das 10 às 11, às 11 horas, e a segunda das 11 a meio-dia, no período da manhã. No período da tarde já começa lá por volta de 14 horas. As palestras começam às 14 horas. Né? Joia. Então fica todo mundo convidado aí, pessoal que está nos assistindo, alunos, produtores, onde que eles podem, tem algum lugar onde possa se acessar essas palestras aqui, professor? No stand, no site, algum lugar? Está disponível? Então, as palestras estão sendo divulgadas nas redes sociais, principalmente, né? Nas redes sociais aqui da Faculdade de Agronomia, da Universidade. No Instagram. Principalmente, né? E também lá no momento, né, no dia do evento, né, vai haver no stand da universidade um totem onde que vão estar divulgadas as palestras. Para quem às vezes não lembrar, esqueceu da palestra que foi divulgada nas redes sociais, é só visitar o stand e vai ter um totem lá onde vai ter toda a programação, né, todas as palestras da semana inteira, né? É que facilita a pessoa lembrar, visualiza rapidinho, né, lembra? Mas é interessante visitar aí, né, o site, né, as redes sociais da Universidade, Faculdade de Agronomia, onde vão estar divulgadas as palestras, né? É interessante, professor, também os alunos atentarem para os horários para não atrasarem, porque a gente tem uma capacidade limite. Isso, então, isso mesmo, foi bem cheguem lembrado, cedo, né? Cheguem no horário, né? Garantem o seu lugar. Isso é importante, você destacou bem, porque existe o limite de vagas, né, no auditório do estande da universidade. São em torno de 50 vagas, né, e geralmente são palestras muito interessantes, né, os temas muito bacanas, então a procura é grande. É por isso que é importante reservar seu espaço, chegar com antecedência, né, para que você tenha a possibilidade de assistir as palestras. Né? Ou seja, não tem reserva, tem que chegar. Isso mesmo. Chegar e sentar. Tem que ser esperto, né? Chegar no horário. Isso. E além das palestras, professor, eu estou vendo aqui que tem uma mesa redonda. Olha, que legal. Com professores bastante conceituados. Fala dessa mesa redonda para nós, professor, porque é um assunto bastante interessante. O pessoal tem muita dúvida sobre áreas de abertura e... Fala um pouquinho dela aí para nós. Vamos lá. Então, realmente, essa mesa redonda você destacou muito bem. É uma das principais aí, né, acho que palestras da nossa programação, tendo em vista que vão envolver vários professores e com muitos qualificados. Então, por exemplo, o título da palestra é Manejo em áreas de abertura, preparo do solo para essas áreas de abertura, né? Adubação, qual que é a adubação adequada, né, nessas áreas de abertura, tendo em vista que a área de abertura geralmente tem às vezes uma limitação do perfil do solo e no tempo dos nutrientes, então tem uma adubação, manejo. É outra forma de manejo, outra adubação, outra interpretação da análise química do solo, né? Plantas de cobertura, porque às vezes também essas áreas de abertura precisam, né, primeiro enriquecer a matéria orgânica, plantas de cobertura, né, e biologia do solo, né, e posicionamento de cultivares. Às vezes nem toda cultivar se adapta, responde bem a essas condições, né, de abertura do solo, porque às vezes ela não tem o pH adequado para a maioria das plantas, espécies, e cultivares ou híbridos não se adaptam muito bem a essas condições. Por isso que essa discussão, né, o foco dessa palestra é para tentar alertar sobre isso, né? Melhor manejo dessas áreas, melhor exploração dessas áreas, para ter uma rentabilidade já no começo. São vários assuntos em uma palestra só, né? Numa mesa redonda. Isso é muito legal, né? Então está integrando áreas da agronomia, professores, e as palestras então são mais curtas.
Isso, por serem vários professores falando. Como é um tema muito extenso, né? Então foi dividido em alguns momentos. E aí, por exemplo, tá aqui envolvido o professor Alessandro Guerra, né? O professor Charles, a professora Juliana e a professora Veridiana. Então vai ser um tempo aí de 10 a 15 minutos para cada professor, né? Só pessoa qualificada, professores qualificados mesmo, que entendem essa área e que pesquisa. O interessante é que todos eles desenvolvem pesquisa na área, então eles vão ter informações, dados realmente, né, que são interessantes para divulgação, né, para o público. E o interessante da programação da universidade, né, destacando aqui, lembrando agora, é que vão estar envolvidos esse ano, né, além dos professores, alunos, né, para a gente mostrar a qualidade dos nossos alunos, o quanto que nós estamos aí qualificando os alunos, e eles vão mostrar isso lá para o público. Então vão ter alunos da graduação, legal. Alunos do mestrado em produção vegetal, alunos de mestrado de direito ao agronegócio. Então a participação dos alunos é muito importante nesse momento, né, nessas palestras. Né? Então estamos quebrando o protocolo, né? Antigamente era só professor falando, então agora vem os nossos alunos. Que palestras os nossos alunos vão ministrar? Quem que é da graduação? Quem que é da pós-graduação? Se você puder falar os temas dos palestrantes. Da graduação vai ter uma aluna, né, que é um destaque na Faculdade de Agronomia, a aluna Mariana, né, Clemente. Ela vai falar sobre resposta fisiológica de microtomateiros mutantes em aba sob déficit hídrico. Então ela vai falar de um tema muito complexo, né, interessante, né? Fisiologia. Da parte fisiológica. E realmente, ela é aluna da Faculdade de Agronomia. E aí tem aluno do mestrado. Da graduação. Aluno da graduação. E tem aluno do mestrado em direito, mestrado em produção vegetal. O discente Gabriel Marques vai falar da avaliação do desempenho de soja, né, e a dose de calcário na implementação do sistema plantio direto. E vai ter alunos discentes do mestrado em direito ao agronegócio também, com vários temas aí, né, no período da tarde, geralmente. Isso é muito interessante, né? Nossos alunos estão mostrando o potencial da nossa faculdade. E eu acho que tem assuntos aqui que é de relevância para o produtor rural. E fica aqui o convite para os produtores estarem junto com a gente, participando dessas palestras, dessa mesa redonda, porque a gente vê muita interrogação de produtores, principalmente a área de abertura. E hoje é uma coisa que nós estamos vivenciando isso na prática. Então fica aqui o convite para vocês, venham para o estande da UniRV. Essa palestra, essa mesa redonda vai ser na terça-feira, às 2h da tarde. Venham fazer parte dela. Vocês vão gostar porque é bastante interessante. Eu estou vendo aqui, professora Rose, uma palestra interessante junto com o pessoal do direito. Fica um abraço aqui pro pessoal do direito aqui, professor João Porto. No seu nome a gente dá um abraço aos demais professores da tua equipe aí. Parabéns pela iniciativa de estar junto com a gente. É uma coisa que casou bem, né? A agronomia e o direito. Nós estamos sempre trabalhando, fazendo eventos. Nós vamos ter um evento junto com o direito agora, dia 19, nós vamos dar uma palestra lá no evento deles lá. Tá ok? Ó, fica já o convite legal, aqui também. Convite. Então, ó, relevância do cooperativismo de crédito para oferta no agronegócio de crédito. É extremamente importante porque é um momento que nós precisamos discutir esse assunto, porque nós estamos vivendo uma situação difícil no país. E a taxa de juros lá em cima, sim, nós precisamos ter uma melhor clareza dessas novas possibilidades. É o que eu vejo de interessante essa palestra, que eu vou até fazer a divulgação aqui para os professores, dia 30/3, quinta-feira. Isso. À tarde vai ser umas palestras boas aí, do agronegócio, do pessoal do direito. Você destacou muito bem, professor Ricardo. Realmente, eu acho que a colaboração, né, que o mestrado em direito ao agronegócio pode, né, e vai acontecer no nosso estante é fundamental. Né, para enriquecer os temas, né, porque às vezes só ficava centrado na faculdade de agronomia. Hoje, com a participação do mestrado em direito ao agronegócio e da faculdade de medicina veterinária, então nós estamos abrangendo várias áreas, né, vários temas interessantes, né. A participação deles é muito importante mesmo no nosso estante. Eu preciso mandar um abraço pro Thales, o professor Thales da veterinária. Um abraço nosso aqui, viu? Você também, ó, você tá junto com a gente lá, é legal. Isso precisa. E nós precisamos de outros cursos com a gente. Sim. Tem aberturas para outros cursos também, né? Então, um abraço, professor Thales. Você também, não esquecemos de você, não. Que mais? E agora? Vamos para outro bloco? Vamos para outro bloco? Isso, não, vamos para outro bloco, porque daí depois a gente volta com os spoilers, com dinâmicas que vai ter, potes, né? Localização do stand, abertura que vai ser na segunda, isso nós vamos falar no próximo bloco. Fica aí, pessoal, que a gente vai voltar.
Olá, muito bem, estamos de volta no nosso podcast. Pode plantar? Então pode colher. Isso! Hoje aqui com a temática da Tecnoshow, né? Falando da temática em si da Tecnoshow, que no nosso stand vai ser bioinsumos, né? E nós estamos aqui conversando com o professor Gustavo Simon, da Faculdade de Agronomia, que está ajudando na coordenação do nosso stand lá. Certo, professora? Professor, falando em stand da UniRV, vocês sabiam que a primeira edição da feira, em 2002, a UniRV já fazia parte. Legal. Então são 20 anos de parceria da UniRV com a Tecnoshow. Então, nosso stand, ele tá todo temático, né? Ele tá mostrando os 50 anos da UniRV e também é importante essa história de 20 anos. A gente está integrando aí histórias, né? E falando da estrutura, o que nós temos lá? Como que... Você consegue falar, dar um spoiler aí pra gente, professor? Como que tá o nosso stand? Sim, né, com certeza, né? Até complementando o que comentou, né, sobre os 20 anos aí de participação da universidade, né? Então, imagina nós, a Faculdade de Agronomia, junto com a Universidade de Rio Verde, né? Então, colaborando, né, com a divulgação de pesquisa, divulgação de informações na Tecnoshow, né? Isso é muito importante para nós, essa história nossa, né, da Universidade e da Faculdade de Agronomia lá na Tecnoshow. Até lembrando, né, a abertura da Tecnoshow, na abertura do nosso stand ocorrerá na segunda-feira, isso é às importante. 8 horas da manhã, então, e devido ao trânsito, né, lembrando, né, daí dando até um recado aqui, devido ao trânsito ser muito intenso, interessante para não perder a abertura do nosso stand. Então é interessante que saia mais cedo na segunda-feira, né? Porque vai ser um caos mesmo o trânsito lá, né? Mas antes de falar da abertura, vamos falar da estrutura, depois a gente pode destacar a abertura. Uhum. A estrutura, então, vai ser composta por uma área coberta de aproximadamente 225 metros quadrados, onde vão ter aí um auditório para capacidade para 50 pessoas, uma sala de reuniões, onde aí pode os professores, alunos, né? Os gestores da universidade e demais, né, participantes da Tecnoshow pode ir lá conversar, trocar uma ideia, além de um laboratório onde vai ser apresentadas algumas tecnologias, né, nessa área também, né, que o professor Ricardo falou, na área de bioinsumos, né, vão ser apresentadas algumas tecnologias, depois eu posso até detalhar um pouquinho mais sobre isso. Vai ter aí uma área ali de convivência. Tem cafezinho? Né? Opa, com certeza, vai ter um cafezinho, uma máquina de cafezinho, chocolate quente. Nossa, né? Que delícia. Para agradar aí os nossos visitantes, né? É importante, né? Sim, com certeza. Né? Nossos alunos, professores. Pais, alunos, nossos colegas, a comunidade em geral, né? É importante salientar que o nosso stand é aberto para todos, né? O produtor rural é bem-vindo junto com a gente, com nossos certeza. Alunos. Já fica o convite para eles lá tomar um cafezinho, né? Sim. Um cafezinho, um chocolate quente, que vai estar um calor danado, é bom tomar um chocolate quente, né? Para dar uma refrescada, né? E tomara que não chova, né? Isso, torcer que o clima seja favorável. A chuva é bom, né, para agricultura, mas no momento da Tecnoshow seria interessante, num momento sem... E graças a Deus não choveu bem esse ano, né? Foi bem distribuído. Vamos lá, São Pedro, ajude a gente. O que mais vai ter no nosso stand, professor? Bom, podemos detalhar essa parte do laboratório, que já é muito interessante, né? Sim. Isso, então, dentro legal. da estrutura ali, que vai ter, então, de 225 metros quadrados de área coberta, além, então, do auditório para capacitar 50 pessoas. Então, esse laboratório, muito interessante, onde vão ter lá alguns microscópios e lupas, né? Para visualizar, né, nematóide, para o pessoal que passar por lá, os alunos, né, e agricultores e demais visitantes quiserem visualizar como que essas estruturas, né, dos bioinsumos, essas bactérias, esses fungos e o nematóide também, né, como que são essas estruturas. Então vão ter lá microscópios, vão ter lupas para visualização dessas estruturas, né, do nematóide, fungos, bactérias, né, e... Além disso, nesse laboratório, além dessas lupas, desses microscópios, vai ter uma estrutura lá chamada Risotron, que é uma estrutura onde vai ser possível visualizar o desenvolvimento radicular, né, de plantas que foram tratadas com esses bioinsumos, com essas bactérias, com esses fungos que favorecem, né, no desenvolvimento da planta. Olha aí, produtor. Muito legal. Então, esse Risotron é muito interessante para visualizar o efeito realmente desses micro-organismos na qualidade da planta, né, na saúde da planta, no desenvolvimento da planta.
né? Isso vai ser o que vai ser mostrado no laboratório. Nesse laboratório vão ter alunos, inclusive, né, alunos da agronomia, centros do mestrado em produção vegetal, juntamente com professores da área, a professora Juliana, o professor Eduardo Freire, o professor Numis, que são mais, né, conhecedores desse tema, e eles vão estar explicando, né, os efeitos, a importância, né, a importância desses micro-organismos, como que é o manejo, como que é a multiplicação desses micro-organismos no laboratório, como que é o manejo, como que é a forma correta de aplicação desses micro-organismos. E se o produtor, o aluno interessado tiver alguma dúvida, vai ter um professor para explicar? Isso, né? Então qualquer um, né, o produtor rural, ou às vezes algum aluno de uma outra faculdade, né, alunos do ensino médio ou demais interessados que queiram entender um pouquinho como é que funciona esses micro-organismos, a multiplicação, como que é a forma correta, apropriada de aplicação isso na lavoura, nas plantas. E aí interessante que vão ver o efeito disso lá nas plantas, né? Que vão ter essas estruturas, essas lupas, esses microscópios, e esse risotron vai estar mostrando o efeito desses micro-organismos na planta. Então é só passar lá que vão ter professores, né? Toda semana, a semana inteira, tanto de manhã quanto à tarde, professores e alunos que vão estar explicando, né, e tirando dúvidas sobre esse manejo, sobre a multiplicação, sobre como que funciona, né, a funcionalidade, a eficácia desses bioinsumos, né? Eu vejo aqui, viu, professora Rose, os produtores rurais, se vocês forem lá no nosso stand, vocês vão ter oportunidade de poder conversar com muitos professores que vão estar lá, tirar suas dúvidas na área de fitossanidade, na área de fitotecnia, né? Então, eu acho que a feira também é uma oportunidade para tirar dúvidas, para se enriquecer, para levar, né, para dentro da propriedade informações importantes hoje. E é uma oportunidade, por isso que nós estamos convidando aí os produtores para estar com a gente, porque lá você pode encontrar um professor lá que vai te sanar uma dúvida, que vai te ajudar no manejo do solo, né, professora Rose? Interessante, professor. E fora isso, de tirar dúvidas, também aqueles alunos, né, aqueles mais jovens que estão em dúvida se vão fazer agronomia ou não, além de conhecerem o potencial da feira, podem conhecer a nossa faculdade também. Algumas pesquisas, conhecer os professores também, o nosso potencial, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Então, ali o nosso stand é um bate-papo também, né? Sim, com certeza. Não são aulas. Tem os plots, tem as palestras também, mas é um bate-papo para a gente conhecer melhor, né? Eles conhecerem os professores, o nosso curso, outros alunos também. Com certeza. E ver o professor Simon lá. E celebridade. Falando professor Simon, os alunos têm o costume de chamar ele também de Simon. Eles, quando olham pro Simon, eles falam assim, não, isso aqui vamos tornar no inglês, né? O nome dele Simon. Então, professor Simon. O que mais nós temos, professor? Sobre a abertura, como que vai ser essa abertura? Você começou a falar... Sim. Pois é, então a abertura vai ocorrer no primeiro dia, né, no período da manhã, dia 27 de março, e antes da abertura oficial da Tecnoshow. Então, a abertura oficial da Tecnoshow começa a partir das 10 horas, então a nossa abertura do nosso stand da UniRV, da Faculdade de Agronomia, vai ocorrer às 8 horas da manhã. E qualquer um pode participar? Todos estão convidados, né, para participar aí da abertura, né? Lá vão estar presentes algumas autoridades, inclusive, né, a principal participação, nosso magnífico reitor, o professor Barella, vai estar o coordenador do CTC, o pesquisador Eduardo Rara, o diretor da Faculdade de Agronomia, né, Paulo Bodrin, entre outros, né? E vai estar o professor Ricardo, professor Taz, diretor da Medicina Veterinária, né? Então, realmente, vamos estar todos lá. Professores, alunos, né? Então é interessante quem quer conhecer, né, o pessoal, trocar ideia, né? Interessante, na abertura também é um momento importante, né, para conversar, para discutir, né? Isso é legal. Então, fica o convite para participar da abertura, né, do stand da UniRV na Tecnoshow, às 8 horas da manhã. Por isso, sai cedo de casa, Isso, para evitar, né, cuidado. O congestionamento, né? E cuidado na rodovia, os nossos alunos aí vão com cuidado, vão sem pressa, né? Esse ano a feira aumentou, né? Tem estacionamento, tá maior. Sim. E que horas começa a abertura da feira? A abertura oficial da feira, ela está programada para a partir das 10 horas da manhã. 10 horas. 10 horas da manhã que vai ocorrer a abertura oficial da Então, feira. Só lembrando, vamos reforçar aqui, a abertura do nosso stand, do stand da UniRV, 8 horas da manhã.
ele está no mesmo local do ano passado. Isso, o stand está no mesmo local, no mesmo quadro do ano passado. Ela fica em frente, né? Em frente à antiga casa da Embrapa. Hoje é a casa da pesquisa, né? Dos pesquisadores do CTC, do Centro Tecnológico Comigo. Está perto de uns restaurantes lá também. Também, né? Fica Fica próximo dos restaurantes. da né? área de alimentação, né? Do lado, né? Tem o stand da Emater, do lado do stand da Emater, né? Falando em espaço, né, agradecer também Comigo, né, por ceder esse espaço para a UniRV. Então, esse tempo de parceria, né, tem rendido frutos, tanto para a gente, acredito que para Comigo também. Então, Comigo, obrigada por esse espaço, né, de ceder todo ano para a UniRV, montar o stand, né, e apresentar alguns resultados, ações. Resultados, que é de bastante interesse, né, do produtor, né? Isso. Vocês querem falar dos plots também? Que mais? Você falou de um plot, né? Isso. Na verdade, eu falei do laboratório, né? Que poderia considerar um plot, né? Vai ter o laboratório coberto, com essa Professor, uma informação muito importante. Já que você falou em laboratório, é importante de jaleco ou não precisa? Não, olha, os professores, alunos, talvez é interessante isso, né? Eles vão estar de jaleco lá, provavelmente. Mas quem vai lá visualizar, às vezes está lá visitando a feira, não vai ter essa, né? Ter levado o jaleco. Ok, fica a dica, pessoal. Quem quiser levar, né? É interessante, né? Mas os alunos, professores, geralmente vão estar com jaleco, né? Essa é a pergunta clássica do aluno, né? Laboratório, precisa de jaleco. Vamos ter alguma cultura lá no stand? Opa, sim, com certeza, né? Vão ter plots lá, né? Demonstrando resultados de pesquisas que são desenvolvidos aqui na Universidade de Rio Verde por professores, né, da Universidade, da Faculdade de Agronomia. Principalmente com bioinsumo. Principalmente, o tema dos plots hoje, esse ano, vai ser bioinsumos, né? A cultura vai ser a cultura da soja. Então vai ter um plot lá de aproximadamente 50 metros quadrados, onde vão estar sendo demonstrados, né, a eficácia, a eficiência de bioinsumos no manejo, né, de pragas, doenças e principalmente o efeito, a eficácia dos bioinsumos no aumento da tolerância ao déficit hídrico, Interessante. a restrição hídrica. Ou seja, o efeito desses micro-organismos, a importância desses micro-organismos, que alguns já são, né, realmente ocorrem naturalmente no solo, mas aí você, realizando a aplicação, né, desses micro-organismos, você contribui a planta, estimula o crescimento, né, da planta, promove o crescimento da planta, o crescimento radicular, melhora a saúde da planta e com isso ela contém maior capacidade, né, de absorver água e nutrientes. E aí torna ela mais tolerante a, às vezes, alguma restrição hídrica. Em algum momento pode ocorrer um estresse hídrico, um déficit hídrico, uma estiagem, né? Vai que ocorre uma estiagem antecipada, um período de estiagem mais longo. A planta ela acaba tolerando mais esse estresse hídrico do que uma planta que às vezes não é tratada com esses micro-organismos. Legal. Então a professora Juliana, né, a professora Eduardo Freire vão estar mostrando a qualidade desses micro-organismos, a eficiência, a eficácia desses micro-organismos no aumento da tolerância dessas plantas a essa restrição hídrica. Né? Até mesmo na questão, vamos dizer assim, entre aspas, na saúde da planta. A gente percebe que a planta fica mais vigorada, fica melhor, né? Ela tem maior resistência a ataque de pragas e doenças, não é isso, professor? Isso. Não é muito da minha área, não, mas a gente percebe isso no campo, né? O que vocês podem falar? Com certeza, principalmente em relação à biologia do solo, né? Até a professora Rosa entende mais do que eu da biologia do solo, né? Que é muito importante, tanto é que hoje em dia, né, um assunto muito novo, recente, na verdade ele é antigo, mas atualmente que está sendo aplicado, que é a avaliação da qualidade biológica do solo, né, para as plantas, para a saúde das plantas. As plantas estando bem, né, saudáveis, vamos dizer assim, elas vão realmente ter maior capacidade de tolerar, às vezes, uma infestação de uma praga, né, a infecção de uma doença e a ocorrência, às vezes, de um veranico aí, né, que possa prejudicar algumas plantas. As plantas mais sadias vão tolerar mais esse momento, esse fator de estresse, ou biótico ou abiótico. Né? Então, assim, o solo, ele está promovendo mecanismos de proteção para a planta. Simplesmente por a gente estar estimulando os micro-organismos do solo. Exatamente. E não só bom para a planta, mas também envolve questões ambientais. Por exemplo, sequestro de carbono. A gente ativa os micro-organismos do solo, a gente está melhorando a qualidade física, a qualidade química, maior estoque de carbono no solo. Então, são vários aspectos importantes, né?
Isso. Vários mecanismos de proteção melhorando o solo, que vai impactar aí na qualidade da planta, maior produtividade. Melhor absorção dos nutrientes, melhor aproveitamento do fertilizante, aumento de rendimento e aumento de receita. Isso, porque diminui os custos, né? Diminui os custos aí com a exatamente. adubação. Exatamente, com aplicação de defensivos e assim por diante. Então eu vejo com bons olhos a Uma questão temática do bioinsumos. muito importante. E a Bioinsumos. tendência no futuro é essa, né, professor? Sim, a tendência é essa. Tem essa tendência por produtos mais naturais, né? Tentando estimular aí os recursos do solo. E lembrando que, né, lá nesses plots, né, que vão ter a cultura da soja, tratado com esses micro-organismos, eles vão mostrar, né, o tratamento via semente, tratamento via foliar, né, a aplicação desses micro-organismos para favorecer o desenvolvimento da planta, né, e a tolerância a essas restrições hídricas. Então, muita novidade para ver, né? Muita novidade. A gente tentou aguçar a curiosidade de vocês. Agora vocês precisam ir no nosso stand para visitar e ver tudo que nós abordamos aqui. E vamos ser sinceros, a Feira Tecnoshow é uma referência hoje. Pelo tamanho, pela dinâmica, pela contribuição econômica que ela tem no agronegócio. E a gente que está há 20 anos já junto aqui na universidade, a gente tem visto a evolução da feira, né? E a gente tem visto a evolução da nossa participação lá também. Então eu tenho certeza que quem for lá no nosso stand vai gostar, vai aproveitar bastante e vai aproveitar a feira como um todo também, né? Então fica o nosso convite aqui para todos Estaremos que estejam lá. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Até segunda-feira lá na feira, pessoal. Até segunda-feira na feira. Até segunda-feira na feira. Até No rimou. nosso stand. Até rimou, né? Professor, então Criativo. vamos terminar essa nossa participação aqui. Com participação do nosso convidado. Isso. Vamos ver se ele aprendeu. Vamos ver se ele aprendeu o nosso slogan. Se pode plantar. Pode colher. Aê! Até mais. Até mais.